dom de fato não existe. Você nasce com uma predisposição. Não é que o Luiz vai pegar um violão se ele tem uma predisposição e do zero vai tocar cartola. Não, ele também vai ter que aprender. Ele também vai ter que passar por esse processo. Talvez ele tenha mais facilidade. E isso pode ser um ponto positivo ou negativo. Porque o que acontece? Algumas pessoas que têm facilidade em algo, muitas vezes não busca conhecimento. Muitas vezes fica parada no tempo, fica ali estagnada. Por quê? Porque eu tive facilidade para tocar uma, duas músicas, então, só o exemplo do violão, né? Então eu não vou mais tocar violão. Então para mim já tá bom aqui, não vou mais estudar, só vou tocar do meu jeito mesmo e não importa o resto. E isso pode ser um ponto negativo, porque é uma crença de que isso facilita, de que isso vai surgir magicamente para você. E o ponto positivo é que se ele se dedicar mais, ele vai ter mais facilidade. E só isso, tá? Gente, eu peço desculpa para vocês que os meus doguinhos estão assim super agitados hoje de novo. A gente vai ter que começar a passear com eles antes da live, amor. E o outro ponto um outro ponto de vista dessa situação é que quem não nasce com nenhuma habilidade, por exemplo, é uma pessoa que se desenvolve mais. Por quê? Porque ela foca mais nos estudos, porque ela sabe que ela tem que se dedicar mais, ela está entregue àquela situação, ela está entregue, no exemplo do Luiz do violão, a tocar um violão. Ela está com o coração, ela está com vontade, determinação, com foco. E isso faz com que essa pessoa que não nasceu com dom se dedique mais e se aprimore mais, se aperfeiçoe mais todos os dias e cada vez mais rápido. Entende o ponto de vista? Muitas pessoas falam para mim assim, eu lembro que eu recebi uma mensagem assim, é muito legal as técnicas que você ensina e tudo, ainda bem que eu nasci com dom, porque agora é só eu ir modelando mesmo e eu nem preciso estudar, porque eu tenho dom. Eu recebi uma mensagem uma vez assim no direct. E eu fiquei pensando, eu falei, né? Olha a crença limitante dessa pessoa. Porque ela não estuda, ela continua naquele mesmo ponto de modelagem, ela não se desenvolve e aí fica frustrada porque não consegue fazer peças personalizadas igual o cliente. Fica frustrada porque não aprendeu uma técnica de analisar uma referência da forma certa. Se sente desmotivada muitas vezes porque recebe encomenda do cliente e tem que falar não porque não sabe personalizar. Por quê? Porque se deixou prender a essa crença limitante de que não precisa estudar, de que nasceu com dom. Vocês entendem o quanto isso pode ser prejudicial na jornada de vocês? O quanto isso pode ser ruim para vocês, pode atrasar e muito a jornada de vocês. Vocês conseguem entender esse ponto? Porque vocês ficam parados. Quantas vezes já chegou cliente para você pedindo algo muito personalizado e você teve que falar não porque você não sabia modelar aquele tipo de escultura, ou modelar daquele jeito igual ao cliente, ou não entendia muito bem como olhar a referência, ou não entendia muito bem como customizar uma roupa, fazer um cabelo diferente. Por quê? É porque você não nasceu com dom? É porque o biscuit não é para você porque você não tem o dom? Não, é só pelo simples fato de você não ter estudado, não ter aprendido aquela técnica, não ter se aperfeiçoado. Então, ficar parado, acreditando nessa crença limitante de que dom é o suficiente para que você faça tudo o que você quiser no biscuit, é algo que te limita, que te atrasa na sua jornada, que te frustra, que faz você perder encomenda, que faz você perder cliente, que faz você ter que dizer não para o seu cliente, porque você não consegue personalizar tal peça porque não entendeu aquela técnica. Então, gente, vamos quebrar agora essa crença. Eu falo que é uma crença limitante porque de fato paralisa vocês. Vamos quebrar agora essa ideia de que dom é necessário, dom para modelar o biscuit, porque não é necessário. Quantas das minhas alunas que estão aqui achava que tinha dom ou alguma coisa do tipo e viu que o fato é só entender da técnica e aprender uma modelagem? Dom, o resumo da palavra, domínio. Sim, ter domínio em algo te faz
ter o famoso dom, né? Porque sabe o que acontece? Isso daí acontece por conta de uma situação. A gente estuda, se dedica, vai, busca, aprende, se aprimora, vai. E aí, quando a gente chega onde a gente quer chegar, vem as pessoas e falam assim, lá, né, comentam às vezes nas fotos, né? E não é por mal não, tá? Mas aí as pessoas vão lá e falam assim, olha lá, aquela menina ou aquele menino, olha, nasceu com dom, tem talento, ó, tem talento. Mas não viu o caminho que percorreu para chegar ali. Pode até, às vezes, ser um pouco ofensivo, às vezes alguns artistas podem até não gostar de ouvir isso, porque não entende o tanto que estudou, o tanto que se dedicou, né? Para mostrar para vocês, eu trouxe aqui duas peças, ó. Duas peças. Essa aqui, pobrezinha, tá até sem óculos já, caiu. Olha aqui que pobrezinho. Essa aqui foi uma peça que eu fiz pro meu padrasto e pra minha mãezinha, linda. E aqui foi o início dos meus humanizados. Eu vou pôr essa aqui do lado. Isso aqui foi quando eu vi os humanizados, eu comecei a pesquisar na internet, comecei a ficar louca, queria. E aí eu comecei aqui. E aí, eu não tinha técnica, eu não tinha nada, e eu fiz as minhas peças ali, né? Meio perdidona, né? Juntando tudo que eu achava, e era assim que eram os meus trabalhos humanizados, ó. Sem nenhuma questão de anatomia e formato de corpo, que são questões simples, mas que fazem toda a diferença. Sem uma estrutura na peça certa. Gente, isso aqui, essa peça, tá colada com 2 palitinhos de churrasco aqui na perna e eu modelei a massa em volta. E, para vocês terem uma ideia, na época eu não fiz estrutura. Então a peça ficava tombando porque a massa estava molhada. Para segurar a peça, eu apoiei um monte de coisa em volta também, né? Claro. Mas, ó, olha o que eu fiz na rebarba da calça da minha mãe, no caso, ó. Eu juntei ela aqui na madeira para segurar. Eu lembro que eu gastei quase um vidro de Tec Bond para grudar essa massa. E assim, ó, tipo, a massa encolheu, eu não fechei. Os cantos sem união aqui dos enxertos. Ó, a cabeça tá solta, tá sem acabamento, dá pra ver aqui a abertura. Então, assim, esses eram os meus trabalhos. E hoje, as pessoas olham, muitas vezes, no meu Instagram e falam, nossa, tá, nasceu com dom, ou ai meu Deus, já sabia modelar assim desde sempre. Não, eu não sabia modelar as peças que eu sei hoje. Hoje o que eu modelo foi graças ao método e foi graças à dedicação também, não a dom. Eu trouxe essa peça para mostrar para vocês que eu não tenho dom, não tenho dom. Eu tenho foco, determinação, estudo e o método que ajuda e facilita a vida aí, né? Mas assim, ó, não tenho dom. Vocês conseguem ver nitidamente. Viram que eu não tinha dom, né? Agora vai aparecer um nudes aí pra vocês. E essa daqui foi uma das esculturas do método, que a gente modelou em aula, onde eu fiz a modelagem da peça. Vocês conseguem, com as alunas, né, em aula, e os alunos, vocês conseguem notar a diferença de proporção, movimento, estrutura, pintura, acabamento, junção das partes, pegada artística. Isso como, gente? Com dom? Não! Porque se eu tivesse o tal do dom, igual falam, eu já tinha modelado essa peça aqui de cara, né? Desse jeito aqui. Então, olha o antes e o depois, ó. De estudo, de dedicação. Vocês não precisam ficar presas e presos a essa falsa ideia de que vocês precisam de dom para modelar, ou de que se eu tenho dom, faço uma peça aqui, outra ali, não preciso me especializar, tá? É muito importante se especializar. Vocês gostaram da peça? Essa aqui é uma das peças do método, ó. Conseguem notar a diferença por causa de dom? Não, por causa de estudo, de dedicação. Ó, e quando vocês se entregam ao processo, fica tudo muito mais simples, fica tudo muito mais fácil. Por quê? Porque você está entregue ao processo. Sem essas crenças limitantes que ficam te parando, quando você, por exemplo, está mergulhando de cabeça no que você quer, no que você sonha. Carol, comecei a estudar hoje,
tô apaixonada e é isso que eu vou fazer, eu vou me especializar e você tá entregue, você tá totalmente presente, você tem resultados muito melhores. E eu não digo estar totalmente presente, significa, por exemplo, que vocês têm que ficar tipo o dia todo fazendo modelagens. Não é isso. Estar presente é entender que vocês precisam focar 100% na evolução de vocês no momento que vocês estiverem, seja ele um pouquinho de tempo por dia ou algumas horas a mais, quem tem mais tempo, mas estar totalmente presente. Ó, vou dar um exemplo para vocês. Tem um jogador de basquete. Ele nasceu com certa habilidade para o basquete, tem a altura lá padrão para o basquete, e a família dele sempre tá ali incentivando ele a fazer o basquete, porque ele nasceu com o dom pro basquete, né? Para jogar basquete. Só que ele ama música e ele gosta de tocar violão. Mesmo que ele não tenha o dom pro violão, é uma paixão, é algo que faz o coração dele bater mais forte. Se ele estiver jogando basquete, mesmo que ele tenha uma habilidade ali, se ele estiver jogando basquete, mas estiver pensando na música, ele não vai conseguir ser um bom jogador. Porque ele não está entregue naquele momento. Ele não está de coração naquele momento. Então é muito melhor, mesmo que ele passe por um período de aprendizado, por um processo de aprender as técnicas de música, que ele vá fazer música, porque é o que ele ama. E eu vejo muitas pessoas mandando para mim assim: Carol, eu amo escultura, eu amo biscuit, biscuit é minha vida, biscuit é minha terapia, eu quero fazer biscuit, quero fazer escultura humanizada, meu sonho, tal. Meu sonho é ganhar, ser totalmente independente, ganhar meu dinheiro só com biscuit. Então, gente, se entreguem a esse processo. Mergulhem de cabeça, se entreguem de coração aberto a esse processo, tá?